Hoje estamos aqui com o deputado federal Luiz Lima, que irá falar sobre o requerimento de informação que ele apresentou ao Ministério de Minas e Energia sobre um acordo que a Petrobras fez com a empresa norueguesa Equinor. Deputado, o que o senhor tem a falar? Alexandre, na verdade é uma carta de intenção, mas que gera um motivo para a gente fazer um requerimento de informação se tratando de um investimento de 271 bilhões de reais. Foi uma carta de intenção à empresa norueguesa Equinor, que tem esse tipo de serviço executado na Noruega, que é energia eólica, offshore, só que na Noruega não tem território. Aqui no Brasil temos um território vasto, com vento. Onshore, você tem um investimento 3 vezes menor do que offshore. Qual o motivo do presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, de optar por esse modo de energia? Já que no Brasil nós temos modelos tão eficientes e com a possibilidade de ter um custo muito menor de investimento. Tudo que vem do PT nos causa estranheza em relação ao seu passado recente de alta corrupção e desvios de recursos públicos, o que faz com que a luz vermelha, amarela, esteja sempre acesa. Então, o nosso requerimento foi apresentado e espero que o ministro Alexandre Silveira responda o mais rápido possível. Bem, agora vamos falar de alguns assuntos também mais polêmicos essa semana. Foi o caso do ministro Juscelino Filho, que é deputado federal licenciado aqui da Casa pela União Brasil, que envolvido em várias polêmicas. Ontem teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual decidiu que ele permanecerá no cargo. Deputado, em meio a tantas polêmicas, o senhor acredita que o presidente Lula acertou em deixar o ministro permanecer no cargo? Alexandre, o que a gente observa é uma guerra política interna dentro do PT, que personagens querem a saída do ministro Juscelino, e externa uma questão moral da sociedade brasileira. Primeiro, que não há tecnicidade do ministro Juscelino estar ocupando esse cargo que ele desconhece. Escândalos recentes, a cada 5, 4 dias tem um escândalo, é avião da FAB para ele ver leilão de cavalo, é o cavalo que ele não declarou no imposto de renda, é denúncias de emendas individuais que ele contribuiu ali para o asfalto de estrada que leva a sua fazenda, é denúncia de funcionário fantasma no gabinete de um senador indicado por ele, que é sócio de um aras que pertence à família, é escândalo com o pai. Então é uma série de escândalos que, se tratando de um ministro de Estado, não deveria ter. Então a sustentação do presidente Lula não é em relação ao ministro, é em relação ao partido que o ministro representa e os problemas que a União Brasil podem vir trazer para o governo. Então, o governo Lula já mostra falta de tecnicidade, falta de comando, uma fábrica de problemas e a governabilidade do nosso país em risco. Então, o PT é um relógio-bomba e o Lula está muito pior do que o Lula de 2003 e ele vai enfrentar uma oposição aqui muito forte, como ele nunca enfrentou. Perfeito, deputado. E agora falando sobre CPMI, outro assunto polêmico da semana, saiu notícia nesse final de semana que deputados teriam sido sondados pelo Palácio do Planalto a retirarem suas assinaturas da CPMI em troca de emendas parlamentares vultosas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Alexandre, isso já mostra o medo que o governo tem dessa CPMI. A gente só quer averiguar por que o governo federal não tomou as devidas providências, por que, aparentemente, houve facilitação da segurança, tanto da Câmara, como do Palácio do Planalto, como do Supremo Tribunal Federal, no alcance daqueles manifestantes. O governo do Distrito Federal já havia sido avisado pelos órgãos de segurança. Queremos saber se o ministro da Justiça já tinha noção do que poderia acontecer. Queremos saber quem financiou esses manifestantes, aqueles que depredaram órgãos públicos. Quem são essas pessoas? Por que pessoas foram acusadas de um crime que não cometeram? Por que pessoas que estavam aqui no gramado, no eixo monumental, longe daqueles ataques, foram presas durante 2 meses sem uma acusação formal? Foram presos políticos, eu repito. Um governo que considera o MST um movimento legítimo e considera um senhor que estava no gramado da esplanada dos ministérios aqui como terrorista. A CPMI é válida e cada vez mais válida. O que o governo quer fazer é uma extorsão política, principalmente em relação aos deputados de primeiro mandato, que havia sido prometido com o fim do orçamento secreto um determinado valor já para eles indicarem para os seus municípios. Municípios muitas vezes
pobres que estão precisando de ajuda, principalmente na área de saúde. Então, estamos aí vendo uma extorsão política. Vamos ver quem são os deputados que possuem valor moral e vamos ver aqueles deputados que praticamente não têm moral e sucumbe a qualquer oferta de recurso para ele fazer uma política no seu estado. Um forte abraço.